Paz e graça para você ligado nessa emissora. Iniciamos agora mais uma edição do programa Vejam Só a Entrevista. Programa que vai ao ar toda sexta-feira, com a graça de Deus, e que tem o mesmo nome do Vejam Só, mas ele não é o debate. Ele é a entrevista daqueles que participam dos debates na maioria das vezes. Em outras, a gente traz especialistas para extrair deles o máximo possível de conhecimento à luz das Escrituras, à luz da fé, a fim de que possamos servir a Jesus de forma cada vez mais integral. E por falar em integralidade, uma das questões mais, deixadas de lado ou descuidadas do povo de Deus tem a ver com os aspectos das nossas emoções doentes. Todo mundo gosta de sentir emoção no culto. Muita gente vai ao culto só para sentir emoção, né? O tal da religião do arrepio, lá, como alguns falam. Porém, as emoções muitas vezes adoecem ou manifestam doenças da alma, doenças do espírito, doenças emocionais. E, na maioria das vezes, nós não sabemos lidar com elas. E usamos a famosa aspirina bíblica para tentar resolver tudo. Não no nosso caso particular. Quando a gente percebe que um irmão, uma irmã está sofrendo de doença emocional e ela dá abertura para a gente dar um palpite, o que a gente diz? Tem que buscar Deus, né? Buscar Deus, está lá, Salmo 37:5 é a nossa aspirina. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, né? Então, só que isso não funciona. E nós temos colhido frutos amargos na jornada cristã. Muita gente se decepciona até mesmo com a própria fé e a igreja por não encontrar alívio para as suas dores emocionais, para os seus traumas, para bloqueios que impedem a pessoa de usufruir da vida abundante que Jesus Cristo veio trazer. Porque não é só por meio da fé que a gente resolve tudo. Ou será que é? Vamos conversar com quem entende do assunto, o Dr. Braz Gondim, médico pós-graduado em psiquiatria, membro da Assembleia de Deus Vitória em Cristo aqui na Moca. Seja muito bem-vindo, doutor. Paz e graça. Paz, pastor. Para nós é uma honra estar aqui mais uma vez. Acredito que essa é a segunda vez com o senhor aqui. Para nós é uma enorme satisfação poder falar sobre esse tema. Tenho debruçado a minha carreira a esse tema e, sem dúvida, é muito pertinente, muito atual, principalmente no contexto hoje do que nós entendemos como igreja local, como público cristão. E, sem dúvida nenhuma, temos essa demanda, essa carência, essa necessidade de ouvir sobre determinados temas e assuntos a partir de uma perspectiva mais profunda, não sendo tão simplista, muitas vezes, apenas como o senhor mencionou, reduzindo ali a reflexão em apenas alguns conceitos, mas se aprofundando, procurando conhecer um pouco mais sobre todos esses temas que eu tenho certeza que é tão essencial e importante para todos nós. Amém. O Dr. Braz Gondim é autor deste livro, que é o tema de hoje, né? Esse livro aqui, A Vida Além da Dor, né? Como superar traumas. Parabéns, muito obrigado pelo presente. Eu estou lendo o livro e tem me ajudado bastante. E as perguntas todas que eu formulei para o irmão, elas são extraídas das minhas crises em relação à leitura do livro. Perfeito. Quem estiver assistindo ao Vejam Só, a transmissão da gravação, se você está assistindo a exibição em rede aberta, saiba que o YouTube transmite as nossas gravações. É só entrar no perfil Vejam Só Oficial, que você vai poder assistir as gravações que a gente faz às quartas-feiras. Não toda quarta-feira, mas quando grava é de quarta-feira, tá? E participar. Você pode mandar perguntas, pode mandar comentários, que a gente vai publicar aqui como se você estivesse no nosso estúdio, tá bem? E eu vou pôr já no ar a nossa enquete, antes que eu esqueça dela, né? Em sua opinião, a fé somente basta para curar traumas emocionais? Veja, não estou falando de tristeza, não estou falando de depressão, estou falando de traumas emocionais. Três respostas, né? Sim,
não ou desconheço, tá bom? Vamos ver o resultado parcial no fim da exibição, no fim da edição deste programa. Doutor Brás Gondim. O senhor é parente do pastor Gondim, não? Eu sempre Todo mundo pergunta, recebo essa pergunta. Não só o mesmo sobrenome, mas nós somos também da mesma cidade. Tá brincando? Somos da mesma cidade. Lá Devemos do ser Ceará? parentes distantes. Sou de Fortaleza. Devemos ser parentes distantes, mas não tive esse prazer de conhecê-lo pessoalmente. Devemos ser, mas não o conheço. Pastor Ricardo Gondim, já lhe convidei muitas vezes, anos atrás. Sua esposa pregou na minha igreja, mas o senhor nunca veio aqui, né? Junto com outros aí, queridos. Inclusive o líder da sua denominação. Perfeito. Tudo bem, o pastor Silas Malafaia tem lá as razões dele, né? Hiperocupado, mas se quiser, tanto o pastor Ricardo Gondim, Ed Redekwitz e o pastor Silas Malafaia, né? O pastor Edir Macedo, todo dia eu recebo sugestão. Por que você não entrevista o Edir Macedo? Né? São opostos, né? Cada um é um. Nasce dentro da sua individualidade. O que eu sempre digo, doutor, é que vejam só, o que me irrita, não é o caso do Silas, do Edir Macedo, né? Nem do Ricardo Gondim. Não, do Ricardo Gondim até. Eu vejo essas pessoas indo a podcasts de ímpios. Perfeito. O nosso ambiente é totalmente cristão. Aqui é a nossa casa. Aqui você vai falar com irmãos e irmãs. Está evitando por quê? Né? Venha, vamos falar. E vai ser acatado e a sua fala vai ser, obviamente, muito respeitada. É o nosso fórum, esse é o nosso fórum. Vejam só, é o fórum dos evangélicos, tá? Então, o convite está feito. Doutor Brás Gondim, muito obrigado por ter vindo. Primeira pergunta óbvia, né? Perfeito. Exatamente, do ponto de vista médico, o que é um trauma emocional? Perfeito. Essa pergunta, apesar de simples, ela se torna... Tudo aquilo que é popularizado de uma forma muito disseminada, muitas vezes o seu conceito original ele é diluído, né? E eu penso que trauma emocional é um desses exemplos. Muitas pessoas imaginam que traumas emocionais são coisas que acontecem em algum momento da vida do indivíduo e, posteriormente, isso gera sequelas emocionais, obviamente. De fato, o trauma não é o evento, mas é o que permanece após o evento. É o que ocorre com a nossa fisiologia, com a nossa forma de sentir, de se relacionar, de nos entender como indivíduos, na nossa noção de realidade. Eu gosto de pensar em um conceito mais estrutural do trauma emocional como sendo tudo aquilo que bloqueia o nosso desenvolvimento ou que seja qualquer coisa que esteja acima da minha capacidade emocional de lidar com ela. Então, isso não necessariamente fica exclusivo a algo que aconteceu e aquilo repercutiu em algum padrão muito particular de comportamento. Não. O trauma é um fenômeno da experiência humana, da superação humana. Quais são os eventos que, quando acontecem, eu não me sinto capaz de enfrentá-los? Não me sinto apto, possível, para me conectar com pessoas, para que a minha vida dê certo numa linha, num fluxo de desenvolvimento normal. O que acontece comigo que quando surge determinada questão, pessoa, evento, fala, ou como a gente costuma falar, gatilhos, por que esses gatilhos despertam em mim sentimentos, sintomas, questões que eu não consigo explicar a origem? Por que eu me sinto tão inadequado? Traumas emocionais é justamente todo esse fenômeno que envolve os dilemas humanos mais profundos. E, claro, as diferentes disciplinas se debruçam sobre esse assunto. Vale dizer que esse tema trauma emocional não é um assunto que é exclusividade da medicina ou da psiquiatria, não é exclusividade da psicologia, nem da psicanálise, até da filosofia. Essas diferentes disciplinas se debruçam sobre esse tema especificamente e a gente traz no livro uma abordagem, procura trazer uma abordagem integral a partir dessas diferentes perspectivas. O seu livro é muito instigante, né? Eu tenho algumas dificuldades emocionais, né? Como todo mundo tem, mas as minhas são meio arraigadas demais. Eu estou velho, né?
Uma delas é aquela que eu estava comentando com o irmão. Eu tenho medo de altura. Perfeito. Mas é um medo patológico, estapafúrdio e crescente. Perfeito. Cada ano que passa eu fico com mais medo de altura ainda, né? Perfeito. A ponto de eu não conseguir olhar para cima. Eu posso estar no chão. Se eu estiver do lado de um prédio ou de uma roda gigante, como a minha esposa gosta de andar, eu fico lá me martirizando lá embaixo, mas não consigo ir com ela na roda gigante. Isso é terrível. Perfeito. Mas eu não consigo saber o porquê. E também tem um monte de bloqueios e lacunas nas minhas memórias. Aliás, a pergunta é: o senhor fala em memória sensorial, memória emocional, memória corporal e memória declarativa. Perfeito. Memória não é uma só, não? Não. Inclusive, publicações mais recentes de instituições europeias e americanas também têm apontado que, na verdade, o trauma emocional não é um distúrbio ocasionado pelo excesso de estresse somente, ok? Quando eu digo estresse, é algo que está acima da minha capacidade de lidar, que causa uma sobrecarga de estresse. Mas, na verdade, traumas emocionais também é uma espécie de distúrbio na nossa forma de lembrar. Uma forma distorcida de como esses eventos ficaram marcados, não apenas nessa nossa memória que nós temos acesso, essa memória mais superficial, onde nós conseguimos fazer descrevê-la de forma detalhada no momento que eu achar oportuno, com cores, texturas, detalhes, informações, números, datas, etc. Mas nós temos também um conjunto de memórias que são implícitas, que nós chamamos também de memórias ou memórias procedurais, ou seja, memórias que ninguém me ensinou. Eu não lembro no dia que eu coloquei o dedo no fogo, eu me queimei a primeira vez. Mas se eu passar perto de um fogão que esteja aceso e eu, por acidente, perceber que a minha mão está se aproximando daquela chama, né? Antes que eu possa refletir no ato mecânico de retirar o braço, o nosso corpo age instintivamente, retirando o braço no susto. Talvez algumas pessoas se identifiquem com... É um exemplo muito comum de memória procedural. Nesse sentido, a nossa forma de lembrar não é apenas visual. O senhor falou algo muito interessante, que comentando acerca da sua fobia e a dificuldade que nós temos de lembrar ou de identificar as nossas angústias, tem um termo para isso, chama-se alexitimia. É a dificuldade que eu tenho em explicar uma dor, uma angústia. Eu vi no livro. Né? E isso se dá, existem algumas explicações para isso. A primeira delas é que quando esse evento original aconteceu, não tínhamos uma maturidade cerebral para registrar essa memória de forma processada. Nem aquilo que o senhor chama de verbal, né? Perfeito, exato. Não tínhamos essa habilidade verbal de elaborar de uma forma imparcial. Aconteceu porque tinha que acontecer, enfim. Também alguns autores sugerem que esse tipo de memória não processada fica nas áreas mais profundas, mais primitivas do nosso cérebro. E isso faz, e portanto, não tendo acesso aí a áreas responsáveis, por exemplo, pela fala, pela elaboração e pela explicação. Então, é justamente aqui que eu escuto de muitos pastores dizerem com relação a essas angústias dessa natureza. É espiritual, é emocional, é físico, é hormonal, é cultural, entende? Então, todas essas questões, claro, são legítimas, são pertinentes, mas trazemos todo um histórico de marcas da nossa própria história, da nossa própria memória, das nossas lembranças. E como a gente vivencia tudo isso, claro, vai repercutir na forma de lidar com todas essas questões. É que tá. Pelo menos a impressão que eu tive do livro, Sim. No livro, o irmão olha com uma certa desconfiança para memórias que a gente vai investigar por meio de hipnose ou do processo terapêutico. Até usa-se a expressão memórias falsas, né? Perfeito. Como é que faz para resgatar a memória que a gente não lembra? Perfeito. Vale dizer que quando se trata desse tipo de fenômeno mais profundo, né, desses sintomas que interagem com a nossa identidade, com essa minha noção pessoal de incapacidade, falar muitas vezes é insuficiente. Em que sentido? Fazer um esforço de tentar trazer uma memória, usa-se muito essa expressão, né, ressignificar.
essa é uma expressão muito utilizada hoje em dia. Que eu detesto. Eu também tenho minhas críticas da forma, muitas vezes, como ela é empregada. Eu acredito que tem um jeito certo de empregá-la. Mas, muitas vezes, nós não temos acesso, especificamente, a esse tipo de memória processada. Traumas são memórias que não foram processadas e guardadas em algum lugar, que deveria ter sido guardado, né? Na forma como a gente lembra das coisas. E aí, nesse contexto, tentar, de alguma forma, explorar o passado em um primeiro momento pode não ser a melhor escolha, a melhor conduta terapêutica nesse sentido. Começar falando do passado ou das coisas que aconteceram. Porque, na verdade, tudo aquilo que aconteceu no passado, eu gosto quando Soren Kierkegaard vai dizer que a melancolia não é um problema do passado, é um problema de futuro. Em outras palavras, algumas pessoas dizem que a depressão tem a ver com o passado. Não. O problema é a censura que aquele sentimento me provoca em relação a novas possibilidades. Pessoas deprimidas não têm perspectiva de futuro. E aí, pontuar o passado como sendo o culpado, faz a gente refletir de uma maneira mais profunda sobre isso. A verdade é a censura que o passado provoca, não o passado em si. E aí, claro, o grande objetivo, às vezes, do tratamento, numa situação como essa, não é focar exclusivamente na origem, mas no que isso me compromete agora. Vamos lá. Eu até perguntando aqui, se o senhor tem problema com o avião, graças a Deus o senhor falou que não tem problema com o avião, voa tranquilo. Mas imagine que eu tenho pacientes que têm fobia de altura e têm gravíssimos problemas com voo. Inclusive, assim, são pessoas que realmente trabalham precisando viajar, né? Qual que é a explicação lógica que a pessoa não tem em relação a isso? Tem um estudo que saiu em 2018 falando sobre a relação de fobia e a nossa sensação de segurança pessoal e espacial. Todos nós temos aquilo que ele chama de sensação de segurança perespacial. Então, um braço, né? Um braço. Perfeito? Nós temos essa noção de segurança. Eu me sinto seguro dentro dessa perspectiva. Quanto mais profunda for a experiência traumática do indivíduo, a sua noção deturpada de si, a sua noção insuficiente de si, esse espaço fica cada vez mais diminuído e a pessoa se sente cada vez mais invadida, desassistida, incapaz. Quanto maior esse meu espaço, digamos, de noção, né? Tudo isso me dá uma autonomia maior, né? E quando nós falamos de fobia, esse é um ponto extremamente válido no que diz respeito a esse agente fóbico. A minha mãe, ela morre de medo de cobras, de serpentes. Tem um pavor, um pânico de cobras e serpentes. E ainda em zoológico, se ela vê de longe essas cobras, essas serpentes, ela realmente detesta, ela tem uma ojeriza, um problema, não consegue se aproximar. Então, essa noção de segurança pessoal, ela é perdida. E aí, claro, quais foram as origens nesse sentido? Será que nós temos acesso à informação do evento original? Nem sempre. Mas uma das características da memória é que elas são interconectadas. Eu não preciso lembrar do evento em si, mas eu posso lembrar de um evento semelhante que trouxe a mesma sensação e, ao lidar com aquele problema semelhante, eu automaticamente consigo, de certa forma, melhorar essa neuroplasticidade, eu consigo processar essa informação traumática. É o que as terapias as propostas terapêuticas mais recentes recomendam esse modelo de tratamento. Então, mas esse negócio de exposição aí não me agrada. A terapia de exposição... Aí aqui a fé, é onde a fé ajuda no tratamento. Eu vou dizer por quê. Quando nós falamos de terapia de exposição, não se trata especificamente de se expor na condição da sua intimidade, mas expor o seu medo. Vou dar um exemplo. Imagine um rapaz que sofreu um acidente de moto, certo? Ele andava de moto, não tinha problema nenhum, um exímio piloto, ok? Sofreu um gravíssimo acidente de moto. Sua moto está lá na sua garagem e ele não pode sequer se aproximar da garagem. Ok? O tempo passa, um belo dia ele vai lá, abre a porta e dá uma olhadinha rápida na moto. É suficiente. Depois de alguns dias, ele vai lá e olha por um pouquinho mais de tempo. E vai aumentando de forma gradativa, né? É o que um grande autor americano, Peter Levine, ele chama de pendulação. É uma aproximação assistida, não irresponsável, solitária, sem informação, mas de uma forma assistida,
uma aproximação e um afastamento regular como um pêndulo, até que essa pessoa sinta-se novamente apta, possível, autônoma do ponto de vista emocional para lidar com aquilo. Traumas emocionais, o maior prejuízo é a perda da minha capacidade de regular as minhas emoções. Sim. Então, essa ideia de... essa terapia de exposição que a gente chama é justamente essa aproximação controlada. Imagina quando eu era garoto, na casa do meu avô tinha um casal de pastores alemães, um cachorro pastor alemão, né? Eu lembro que eu morria de medo daqueles cachorros. E até que eu fosse lá, vem cá, alguém pegasse a minha mão, passasse a mão em cima daquele animal, e eu fosse me familiarizando com aquele animal. Muitas vezes, essa questão dessa fobia, desse medo irracional de determinadas coisas, uma das formas de tratar é justamente essa aproximação controlada. Como é que se cura? Como que a gente se cura de percepções evocadas por estímulos associados ao trauma? Essa frase eu tirei do seu livro, está na página 35. Perfeito, perfeito. Que, na verdade, é... Eu olho para cima num prédio ou eu tenho que ir para um lugar alto, geralmente aberto, né? Se for um apartamento fechado, não é problema. Mas se for uma varanda, eu não vou. Perfeito. Perfeito. Como é que a gente se cura disso? Vamos lá. Tem muitas reflexões possíveis acerca disso, né? Será que o senhor, por um acaso, se sentiria desamparado? Olha aqui, nós fazemos conversando aqui, tendo uma sessão ao vivo nesse sentido. Sem problema. Mas será que o senhor não se sente desamparado nessa questão? Porque ficar sozinho numa condição como essa gera no senhor essa sensação de desproteção, de risco? Não precisa responder, são questões onde se fundamenta a crença em relação de insegurança nesses ambientes. São linhas de raciocínio que podem te levar a essas memórias específicas traumáticas, não necessariamente a original, mas memórias semelhantes. Com relação a essa frase que o senhor acabou de citar, claro que ela está escrita de uma forma bem desenvolvida, mas de uma maneira muito mais popularizada, essa distorção que nós temos da nossa autoimagem, referente, claro, a essas experiências traumáticas, é a famosa baixa autoestima, certo? O grande ponto em relação ao trauma, o grande prejuízo do trauma é a perda da identidade. Quando eu preciso aqui pôr uma máscara, eu preciso aqui me submeter a um certo padrão social que não é compatível com as minhas habilidades, com as minhas características, com quem eu sou, justamente para me sentir, de certa forma, incluído, validado, ou apenas para evitar o abandono ou a rejeição. É por isso, inclusive, que muitas pessoas se envolvem em relacionamentos disfuncionais, né? Por que uma pessoa, às vezes, tão, bem orientada, aparentemente tudo bem, a pessoa tem todas essas características positivas, por que pessoas, assim, muitas vezes têm problemas sérios em relacionamentos? Um grau de dependência emocional ou uma certa agressividade. O trauma, ele traz essa distorção da percepção de si, da sua própria autoimagem. Uma vez que essa percepção ela é distorcida, né, como diz Sartre, nós nos tornamos escravos dessas percepções, escravos das nossas emoções. Traumas emocionais é um mundo onde essa pessoa ela é presa, escrava, dependente das suas emoções. E esse é, claro, o grande desafio, né? É verdade que todos nós, quando nascemos, sofremos um trauma, porque o nascimento é um trauma? Uma psiquiatra americana chamada Rachel Yehuda, ela é uma grande pesquisadora no Hospital Monte Sinai, em Nova York. Ela percebeu algo bem interessante. 30% dos filhos daqueles que sobreviveram ao 11 de setembro desenvolveram transtorno de estresse pós-traumático sem nunca ter passado por uma experiência daquela natureza. E aquilo intrigou. Qual que é o ponto? Quando uma mulher está grávida, né? Vamos supor, quando eu era um feto, tá? Deixa eu explicar isso melhor para as pessoas entenderem aqui um pouquinho. O óvulo que me gerou, pastor, estava na minha mãe
quando ela era um feto de 4 meses na barriga da minha avó. Certo? A semente que deu origem à minha vida já existia no ventre da minha avó, quando a minha mãe era um feto de aproximadamente 4 meses. As experiências traumáticas que a minha avó foi submetida, todo esse ambiente de estresse, gerou níveis elevados daquilo que nós chamamos de cortisol, né, que é o hormônio de estresse. E o que sugere os estudos da doutora Rachel Yehuda é que essas longas exposições ao estresse, nesse período crucial de desenvolvimento celular, de desenvolvimento do feto, e posteriormente as células expostas a esses níveis de cortisol, podem gerar essa hipersensibilidade ao ambiente, que é isso que o trauma faz. Ok? E aqui a gente vê algo bem interessante, né? Porque na Bíblia nós vemos que ele visita até a 3ª e 4ª geração. É um paralelo bem interessante nesse sentido. Nós vemos uma vó, uma mãe e um filho sendo influenciado pela mesma experiência. É o termo que nós chamamos de trauma transgeracional. Não tem nada a ver com... Encarnação. Não, nem com encarnação, nem com maldições hereditárias, ok? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode ser uma leitura a partir de certas perspectivas, de certas linhas teológicas, mas o que eu estou falando aqui é algo estritamente biológico. Apesar de que, pastor Heber, eu vou ser muito sincero com o senhor, eu não acredito que a ciência e a fé andem tão separadas assim. Na verdade, me questiono se essa separação, de fato, ela existe. Então, tem muitas coisas que nós vemos muito sentido. Não é apenas um viés de confirmação, mas são explicações. A Bíblia, eu gosto de dizer que a Bíblia explica tudo o que nós precisamos. Então, eu acho isso muito rico. Então, quando nós falamos dessa herdabilidade, né, dentro desse conceito, é possível que pessoas que venham de famílias onde hajam uma carga traumática intensa, problemas de divórcio, problemas, assim, divórcios traumáticos, problemas de onde houveram dependência química, violência, abuso. É claro que a percepção de si e a forma de lidar com o ambiente, com o estresse e com as suas próprias emoções acabam ficando, de certa forma, comprometida. Vamos lá. O senhor diz, a certa altura do livro, sim, que determinadas experiências que não têm, aparentemente, nenhuma conexão com a origem do trauma, fazem o cérebro acreditar que está acontecendo tudo de novo, como aquilo que você chama de gatilho, né? Perfeito, exato. Como é que a gente vai evitar gatilho? Ou não é para evitar? A cura para o trauma exige a restauração da minha capacidade, pessoal. Eu preciso me sentir capaz de novo. Então, no meu caso, eu tenho que me sentir capaz de olhar para um prédio. Se para o senhor for importante, se for necessário, porque eu gosto de dizer que nós nem sempre nós vamos ter tempo para curar todas as nossas feridas aqui. O céu ainda é um lugar que se entra segurando um lenço. Algumas feridas, algumas lágrimas serão enxugadas apenas lá. Então, é aquela ideia, a sua vontade de viver. Isso é importante para o senhor? Isso é uma coisa que para o senhor... Eu, Braz Gondim, eu detesto o mar mais profundo, assim, mergulhar e ver aquela imensidão do mar, para mim, me gera uma fobia terrível. Mergulhar no mar, aquela ideia de estar ali a qualquer momento, é um pensamento semelhante ao da altura. Só que eu não tenho essa paixão toda pelo mar, pela praia. Inclusive, um colega meu me chamou para um amigo querido, me chamou para pescar uma vez num barco dele. Rapidamente, alguns minutos depois, eu estava muito enjoado, não vendo a hora de terminar aquele passeio, né? Então, são coisas que estão distantes do meu cotidiano, entende? E está tudo bem. A cura não é uma experiência linear, pastor. Não é uma experiência linear. Algumas pessoas precisam lidar com outras estruturas antes para poder, depois, de repente, perdoar o pai. Algumas vezes eu preciso me ver capaz de caminhar com as minhas próprias pernas, de repente, para que eu me veja capaz de lidar
com alguns dilemas. Algumas pessoas resolvem conflitos conjugais, às vezes, melhorando a vida financeira ou a vida espiritual. Então, as coisas não são tão lineares assim, né? Não são tão lineares assim. Então, às vezes, não é tão importante ou necessário que o senhor resolva essa questão da altura. Então, isso vai muito de como você entende como ser humano, se percebe como ser humano, numa linha de desenvolvimento, aonde o senhor quer chegar, quais os seus sonhos, a sua vontade de viver, o que o senhor entende como estado de plenitude. Então, tudo isso é levado em consideração. Tá. Uma outra questão colocada também ligada a traumas, mas aí agora coisa grave. Perfeito. Né? Porque tudo bem, o meu trauma de altura, eu não sei de onde vem, ele tem sido... É difícil, por exemplo, eu atravesso 2 serras para vir para cá e mais 2 para voltar para casa, e, dirigindo. E é complicado, não é fácil. Não passei com a minha esposa na roda gigante? Perfeito. Como é que chama aquele negócio lá? Montanha-russa? Montanha-russa, nem pensar. Mas, enfim, mas dá para viver assim. Agora, o irmão fala que uma das maneiras de caminhar em direção à cura, à superação, é trazer o trauma para a luz. Perfeito. Que isso ajuda. Na prática, que tipo de benefício isso traz, por exemplo, para traumas graves, tipo abuso infantil ou estupro? Perfeito. Vamos lá. Quando a gente fala de ressignificar, a ideia que a gente tem, né? A ideia que a gente tem é assim, é contar aquela história que aconteceu no passado de uma forma que me dê alguma sensação de vantagem no presente. Ou aprendizado, ou crescimento, ou superação, alguma coisa assim nesse sentido. É isso que me intriga. O que eu posso ver de positivo num estupro? Perfeito. Esses dias eu estava numa igreja e ao fim da reunião, da palestra e da ministração, me procura uma senhora, às lágrimas, e ela disse: eu acabei de perder o meu filho de 22 anos. E ela me disse: Dr. Braz, como que eu vou resolver isso? Como eu vou trazer isso para a luz? Como eu vou ressignificar isso? E naquele momento eu estava atendendo algumas pessoas ali, fazendo algumas dedicatórias, eu parei tudo que eu estava fazendo e disse: vem cá. Aí chamei ela no canto, né? Esperei ela melhorar um pouquinho aquele padrão de respiração. Quando nós estamos muito ativados, chorando, respirando com uma velocidade maior, essa situação pode inibir, por causa dessa ativação, áreas do cérebro responsáveis por aprendizado. Tá? Depois explico, isso é um negócio bem interessante. Depois, primeiro eu acalmei, e agora eu vou conversar com a senhora. Essa dor vai sempre existir. Não tem como contar essa história de outra forma. Foi isso que aconteceu. Não existe, para algumas histórias, não existe outra forma de contá-las. Foi aquilo. Então, o que me resta agora é eu ser diferente. Não contar o passado de uma forma diferente. E o grande ponto aqui, e ela faz essa pergunta: como que eu vou ressignificar? Eu disse: senhora, em você, essa ressignificação não vai acontecer. Essa conta nunca vai fechar. Você nunca vai viver algo na sua vida que você vai olhar e vai dizer assim: que bom que eu perdi o meu filho. Que bom que eu passei por esse abuso, essa violência, porque agora eu penso assim: não existe nada na vida que faça valer a pena uma experiência como essa. Só que tem um detalhe. Né? Tem um detalhe. O autor alemão Viktor Frankl, ele vai dizer que uma das formas de nós conhecermos o nosso significado e propósito de vida é superando uma dor. Porque todas as vezes que nós superamos uma dor, superamos uma ferida, superamos um trauma, nós geramos potencial. Se eu aprendo a lidar com um equipamento eletrônico como esse, né, com uma produção que está aqui, aliás, parabéns toda a produção, muito obrigado pela recepção. Se por um acaso um desses equipamentos que estão agora captando o nosso áudio der algum problema, nem eu nem o senhor acredito que a gente vai ter muita habilidade para resolvê-los. Imediatamente vai brotar alguém aqui vai correr alguém aqui da produção, eles vão se sentir impelidos a virem aqui e reparar, consertar isso.
Porque eles desenvolveram um potencial pela necessidade gerada de consertar isso. Eu olhei nos olhos dessa mulher, eu disse, na senhora, essa conta realmente talvez nunca feche. Mas se a senhora superar essa dor, a senhora vai ser capaz de ressignificar essa experiência na dor de outras pessoas, se sentindo útil para outras pessoas que também passaram pela mesma experiência. E essa sensação de utilidade, essa sensação de propósito, de retirar a dor de alguém, de ser capaz de dar, ao invés de apenas esperar receber, isso traz uma satisfação extraordinária no indivíduo, apesar da dor e do luto continuar ali. Então, tem coisas que nós não ressignificamos em nós, mas ressignificamos no outro. Aquele que dá é sempre maior do que aquele que recebe. Entendi. São temas, são questões muito delicadas, né, pastor? Mas o irmão acredita que é possível alguém, uma moça, na adolescência, foi abusada ou estuprada, ela consiga... Porque é muito comum a gente ver sequelas disso, né? Na igreja a gente vê isso direto. Perfeito. Né? E eu tenho usado o programa para tentar criar uma conscientização de prevenção Perfeito. e de tratamento, tanto para quem foi abusado como o abusador também, né? Perfeito. No caso de abuso infantil, a igreja ela é muito ingênua. Perfeito. Aparece alguém, pastor, eu gosto de criança, posso cuidar das crianças? Resposta é oração. Sem nenhuma análise mais profunda. O assim. pedófilo adora. Né? Sim. E isso tem acontecido. Perfeito. Aí a gente vai, esconde, enfim. Mas é possível, então, uma adolescente que sofreu abuso conseguir não desenvolver as sequelas? Colegas seus que já estiveram aqui disseram que há pelo menos duas sequelas comuns. Ou ela cria uma aversão à atividade sexual, ou ela se torna compulsiva sexual. Eu não entendo também. Perfeito. Porque dois extremos Perfeito. decorrentes do mesmo evento, do mesmo trauma, né? Sim. É possível que ela supere a ponto de não sofrer mais quando lembrar disso? Vamos lá. Os fatores que colaboram para um bom prognóstico, para um bom desenvolvimento após um trauma emocional, tem alguns fatores que são importantes. O principal deles é o suporte social. A pessoa ser acolhida, o acolhimento. A ideia de que eu me compadeço da sua dor, a ideia de que eu entendo a sua dor e, principalmente, a ideia de que o seu valor para mim não muda por conta disso que aconteceu. Então, porque assim, vamos lá, pastor, nós respondemos ao trauma emocional de 3 formas. A primeira delas é o que nós chamamos de mecanismo de luta e fuga. Eu sou capaz de dar conta disso? Sou capaz de enfrentar? Me sinto preparado para enfrentar? Não. Me sinto capaz de fugir, de deixar para lá e isso me gera um alívio? Sim. Então, fui bem sucedido no enfrentamento desse estresse. Não sou nem capaz de enfrentar e também não sou capaz de fugir. É o caso de relacionamentos tóxicos ou empregos em relações profissionais mais complexas em que a pessoa não pode se desvencilhar imediatamente. Aí nós vamos para uma segunda etapa que nós chamamos de conexão ou engajamento social, onde eu preciso de alguém para me regular emocionalmente. Eu preciso de alguém que atue como um referencial para que a minha identidade seja possível nesse contexto. Porque imagina, o grande ponto às vezes é o sentimento de injustiça que é carregado, uma voz não ouvida por conta daquilo que aconteceu, e eu estou carregando aqui algo terrível dentro de mim e agindo como se nada estivesse acontecendo aqui. Inclusive, tem um capítulo chamado Dissociação, onde eu exploro bastante esse conceito. Então, eu posso estar aqui agora, conversando socialmente, entre aspas, aqui, ok com vocês, mas por dentro existe uma dor encapsulada que não tem nome.
E é justamente aqui, nesse conceito, como uma pessoa pode voltar dessa dor, essa questão de engajamento social, de acolhimento. Não estou falando de sair falando para todo mundo o que aconteceu, a questão não é essa. Mas essa conexão que haja empatia, para que essa pessoa possa voltar a lidar com os diferentes modelos de relacionamento de uma forma assistida, perdendo esse medo, saindo dessa prisão emocional e se experimentando em contextos mais saudáveis. É claro que essa pessoa, tá? É como se você, por exemplo, tivesse sofrido um acidente, tivesse fraturado o tornozelo, alguma articulação, tá tudo bem, você caminha, etc e tal, mas você percebe a diferença do joelho esquerdo para o direito. O seu tornozelo esquerdo para o direito, você percebe na hora de correr, na hora de andar, em algumas atividades. Pessoas que passam por traumas emocionais, elas vão sentir essa diferença em determinado momento quando alguns pontos surgirem. E o sucesso do tratamento é o quê? Voltar para essa janela de tolerância emocional, diminuir esses níveis de gatilhos, de pensamentos intrusivos, essas lacunas de memória, diminuir essa experiência evitativa de si, e é aqui justamente que uma conexão, por isso, claro, que o tratamento é muito necessário e importante, mas também relacionar-se com pessoas íntegras, relacionar-se com pessoas amorosas, ter essa experiência empática com alguém. Eu costumo dizer que o discipulado ainda é a maior experiência terapêutica que existe. O verdadeiro discipulado, né? O verdadeiro discipulado, perfeito. Doutor, porque infelizmente a gente fala em discipulado hoje, e o que a maioria das pessoas experimenta é um curso de... Uma aula ali de alguns meses, de módulos, etc. Não é esse. O verdadeiro discipulado mostra ao discípulo como enfrentar os seus dilemas, as suas lidas diárias, como lidar com as grandes questões emocionais envolvidas. O verdadeiro discipulador, ele demonstra como a sua fé atua resolvendo os seus próprios conflitos particulares. Senão se torna leviano. Eu chego para o senhor e digo, ore, coloque a mão na sua cabeça e repreenda esses pensamentos e volte para a sua casa. Para problemas emocionais, não existem soluções mentais. Dar uma ordem de comando assim, fique feliz, pare de ficar ansioso, esqueça isso. Nosso cérebro não obedece a esse tipo de comando. Ele obedece a quê? Prioridades. Obedece prioridades. O senhor mencionou pensamentos intrusivos. Perfeito. Né? Isso é uma praga. A minha terapeuta está cansada de me ouvir perguntar, ela nunca responde. Provavelmente a linha dela, ela acho que é psicanalista, eu acho. Ela não estudou lá. Até li os livros lá do... Como é que chama? O brasileiro que escreve muito sobre isso. Rubem Alves. Não. Ele é da linha psicológica. Perfeito. Tem vários, Augusto Cury. Ele fala... Ele tem uma teoria sobre a origem dos pensamentos, janelas killer. O Augusto Cury, doutor Augusto Cury. Perfeito. O Zé Augusto Cury, isso mesmo. Porque eu quero saber como é que... Se o meu problema são pensamentos que eu não quero ter e eles me assaltam, como é que eu lido com isso, né? Como é que eu elimino esses pensamentos? Se eu fosse um pentecostal arretado, ia dizer que são setas do mal, né? Que o diabo fica lançando. Sim. Às vezes pode até ser. Perfeito. Né? Mas aí eu estou com muito pouca fé, porque toda hora eu tenho que estar repreendendo esses pensamentos. Eu gosto de dizer que pensamentos são apenas pensamentos. Tem uma frase do René Descartes, é claro que o contexto é um pouco mais profundo, mas eu vou usar só essa frase aqui para refletir. Ele diz, penso, logo existo. Eu não sei se é exatamente isso. Eu não posso me validar, é claro que não é dentro do contexto geral, não é apenas isso que ele está se referindo, mas eu não posso imaginar que eu sou os meus pensamentos. Eu não sou esse texto que está 24 horas na minha mente falando. Porque os nossos pensamentos são influenciados por experiências, por cultura, por opiniões, por crenças. Entende? Então, os nossos pensamentos estão debaixo de constantes influências. Se o rapaz olhar para mim aqui com a cara mais fechada, bravo,
pode passar vários pensamentos na minha cabeça. Ah, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu estou com algum problema? São vários pensamentos que podem vir por causa das influências dessas distorções traumáticas. Quando a gente pensa no pensamento apenas como ele é, como diz Martinho Lutero, não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas posso impedir que eles façam ninho. Então, a ideia é que nós não somos esses pensamentos. Na verdade, nós somos o ouvido. Nós estamos ouvindo os pensamentos. Quem eu sou, ouve os pensamentos. Não apenas produz os pensamentos. Como é que é esse diálogo interno? Como que eu converso? Como que eu converso comigo mesmo? Como que eu conto a minha própria história? A forma de contar a nossa própria história modela a nossa realidade, modela a nossa identidade, a forma como contamos a nossa própria história. Então, aí é que a fé entra, né? Porque eu posso, aí só a fé me permite. Pela fé eu posso contar a minha história. Eu posso dizer, a porta se fechou, ou eu posso dizer, foi um livramento. Eu posso dizer, não deu certo, ou eu posso dizer, o futuro me aguarda algo mais especial. Então, a forma como nós contamos essa nossa própria história, de certa forma, gera uma modelagem desses pensamentos. O Mark Twain, que é um autor americano, ele vai dizer, eu já vivi muitas catástrofes na minha vida. Ainda bem que a maioria delas nunca aconteceu. Então, isso me lembra da próxima pergunta. O senhor fala de mecanismos de autossabotagem. Perfeito. A gente se autossabota? Eu não preciso de inimigo? Eu me basto? Muitas vezes nós somos os nossos piores algozes. Muitas vezes nós impomos à nossa alma certos fardos pelo medo, por essa distorção, pela ausência, por esse vazio existencial, né? E muitas vezes esses próprios mecanismos de defesa, eles surgem como uma tentativa, né? A psicanálise, ela aprofunda muito nesse tema, como uma tentativa de evitar novas possíveis experiências traumáticas. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma certa temor ao se expor, não gosta de falar em público, gera bloqueios, a perna dela treme, sua frio, etc. e tal. Então, não é que naquele momento, só no momento da fala, ela vai correr da experiência da fala. Ela vai também evitar qualquer tipo de situação que, de alguma forma, possa conduzi-la àquele momento. Seja sabotando, de repente, às vezes até o seu próprio desenvolvimento pessoal, suas habilidades de fala e retórica, sua leitura, seu bom desenvolvimento em alguns lugares. Já viu pessoas que, às vezes, parecem que são invisíveis? Elas entram numa sala de aula ou numa reunião corporativa, empresarial, ela senta lá no cantinho e, se ela pudesse ninguém observá-la, entrar invisível e sair invisível, ela se sente super confortável com isso, né? São formas de, não vou dizer autossabotagem, mas são maneiras em que essas pessoas desenvolvem certas habilidades para evitar novas possibilidades de experiências traumáticas. Bom, então, pelo que o senhor explicou, a autossabotagem ela se expressa na formação de um mecanismo de que, eu não quero passar por... Eu não quero ir na roda gigante, né? Então, quando falar em passeio, o senhor pode ter uma dor de barriga. É, isso que eu ia falar. Seu corpo pode reagir de uma forma semelhante. Montaram um parquinho aqui na cidade, a gente vai lá, eu tô doente. Perfeito. É isso? Perfeito. Quem fala bastante isso é Adler, né? O autor da teleologia, que é o estudo do propósito. Ele sugere que muitos sintomas que nós produzimos, na verdade, são intencionais no sentido de alcançar um propósito específico. Esse exemplo que você deu é muito clássico, assim. Então, já sabe que vai ter um passeio onde vai ter altura. Então, de repente, sintomas como ansiedade, desconforto gastrointestinal, sintomas musculares, tudo isso pode surgir como uma tentativa de evitar o que sugere Adler, né? O desempenhar dessa atividade que o senhor deseja evitar. Então, isso, na verdade, isso acontece, né, de diversas maneiras, de diversas formas. O nosso coração, ele é enganoso, ele vai buscar formas
para que de alguma maneira a gente tenha esse desfecho que a gente precisa, né, entre aspas, para sentir essa noção de segurança. Então, mas isso não é solução. Não entendi. Que sentido? Autossabotagem, não. Não, é um prejuízo. É um prejuízo. Imagine uma pessoa, dei um exemplo de uma moça, esse exemplo eu acho bem pertinente, porque eu já vi vários casos. Imagine uma moça que só tem consecutivamente relacionamentos ruins. Homens que não são compatíveis com a gentileza, com a inteligência, com a intelectualidade. Com quem ela é? Né? Dedo podre. O dedo podre. Imagine uma moça que ela tem um histórico terrível, um currículo terrível de relacionamentos dessa forma. Aí ela está na igreja um belo dia e tem aquele rapaz super pontual, gentil, ok? Mas ele não tem nenhum tipo de excesso estético. Eu não estou nem dizendo que ele é feio. Eu estou dizendo que ele não... Gostei dessa. Excesso estético, olha, fala sério. Eu estou dizendo que ele é um rapaz discreto. Sei. Né? Ele não tem excessos estéticos. Perfeito. Então, eu já vi muitos casos. Nesse contexto, muitas vezes, essas pessoas podem gerar uma certa repulsa e não despertar certos interesses e conexões com esse tipo de relacionamento em que não haja essas experiências de intensidade emocional, né? Na verdade, essa pessoa está tão habituada a ser rejeitada, a ser explorada, ela está tão habituada a relacionamentos que não são recíprocos, que o próprio bom funcionamento de um relacionamento já pode gerar um gatilho. Opa, peraí, estou com impressão ruim, não tem nada a ver. Poxa, não me sinto atraído, não me sinto atraída. Tem uma autora americana que ela cunha um termo chamado vício em pessoas indisponíveis. A pessoa ela é viciada, entre aspas, né? Poxa, mas... em relacionamentos indisponíveis. A lógica não seria o contrário? Ela está procurando alguém decente? Aí é que está. Tem um termo de Freud, ele chama compulsão à repetição. Aquilo que ela não resolveu internamente, seja num relacionamento anterior, é o que sugere Freud, no relacionamento com o pai, possivelmente ela vai querer, de certa forma, resolver aquele conflito em um relacionamento seguinte com padrões semelhantes. Sabe onde eu vejo isso com muita clareza? Quando Mical vê Davi, recebe Davi dançando com um padrão totalmente diferente, com um nível de, vamos chamar assim, de excessos estéticos diferentes, e ela traz uma palavra contra Davi, mas, na verdade, ela fala aquilo contra Davi buscando a figura e a imagem do seu pai, do rei Saul. E ela diz, isso é jeito de um rei se comportar? Então, ela desperta um desinteresse no relacionamento com Davi, no caso, porque não atende às suas necessidades de conclusão que ela tinha anteriormente, no caso, a referência do pai. Tanto é que, nesse ponto da Bíblia, a Bíblia diz que ela, né, não conhece, não teve filhos com Davi posteriormente. Há uma desconexão de alma, de relação, de corpo naquele momento ali. Muitas pessoas, às vezes, por conta isso é um mecanismo de sabotagem, acaba optando por relacionamentos disfuncionais, talvez numa tentativa de resolver conflitos do passado que não resolveu. E esse é um grande dilema. O coitado do outro não tem culpa de nada. Perfeito. Às vezes nem sabe. Perfeito. E o mal-intencionado conhece as vulnerabilidades de uma mulher que está dependente emocionalmente, carente, com a sua baixa autoestima. É um prato cheio para sedutores, para narcisistas, para pessoas mal-intencionadas, né? E acaba esse padrão, então, vai se repetindo. Eu digo no livro que o trauma ele é retraumatizante. Credo. Bom, eu vou chamar o intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua a entrevista. Mas você não esqueça da nossa Academia Teológica da Graça de Deus. Ela é a patrocinadora do programa. Então, entra lá no site agrade.com.br ou liga durante o horário comercial para 31 15 0819, a fim de você conhecer os cursos que a Agrade oferece. Entre eles, o principal é o curso bíblico. Ele é oferecido em plataforma EAD. Você estuda em casa, as lições estão sendo todas refeitas para poder transformar em EAD, né? O material está todo sendo reescrito e a qualidade é extraordinária. Extraordinária. Eu estou fazendo parte da comissão que está reelaborando tudo e eu posso dizer isso de boca cheia. Não por minha causa que ele está sendo bom, mas ele realmente é um curso de excelente nível e qualidade, o novo curso bíblico.
inclusive em 2 níveis diferentes, tá bom? Introdução bíblica e depois análise bíblica, para você ter um conhecimento extremamente sólido da palavra de Deus, onde você vai depois edificar a sua reflexão teológica. Aproveita e faz uma visitinha também para o site da nossa emissora, rittv.com.br. Lá você tem a oportunidade, de, além de conhecer o nosso trabalho, de criticá-lo, né? Fazer observações em relação ao Vejam Só Entrevista, sugerir pessoas que você gostaria de ver entrevistadas e fazer reparos ao nosso trabalho, tá bem? A gente vai para o intervalo, volta já já. Assistir ao Vejam Só dá presentes, desde que você participe, né? Faça a sua foto, mande para as nossas redes sociais, principalmente para o Facebook ou para o Instagram, e você concorre aos presentes. O presente dessa vez vai ser o presente do Dia das Mães, oferecido pelo Shopping do Povo. Aliás, quem não tiver paciência para esperar ou fé suficiente para acreditar que vai ser sorteado ou sorteada, vai ao Shopping do Povo. Fica bem em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus, sede de São Paulo, aqui na Avenida São João, 791. Ó, essa é a fachada da igreja. Atravessou a rua, bem em frente mesmo à igreja, você tem o Shopping do Povo, com a dona Eliana lá, prontinha para recepcionar você com um monte de coisa boa. Não é só artigo de fé, não. Tem roupa também, adereços, caneta, enfim, só coisa boa lá para você, tá? Nós temos 3 fotos aqui hoje para mostrar. A primeira delas é de Carapicuíba, aqui na Grande São Paulo. Marcelo Macedo é nosso telespectador. Fotografou, olha, isso é que é fé, hein? Tá lá segurando a bandeja com a caneca. Ficou muito bacana a sua foto, hein, Marcelo? Legal mesmo. Deus te abençoe. Joia, foi bem criativo. A Emiliana de Belo Horizonte, capital das alterosas Minas Gerais. Tá aí, ó. Valeu, Emiliana. Deus abençoe você. E na capital paulista, Maria José, nossa telespectadora. Valeu. Olha só. Só que alguém bateu a foto para Maria José, né, Maria José? Quem é aquele cara feio que tá ali do lado, hein? Puxa vida. Deus te abençoe, Maria José. Bom, doutor, vamos continuar aqui com o nosso trabalho. Eu queria saber do senhor uma questão que é polêmica. O senhor fala muito no livro sobre a importância de relacionamentos, inclusive para a superação dos traumas, para a cura. O senhor usa a palavra cura. Os relacionamentos bons, né? Construir relacionamentos bons, substituir os tóxicos, etc., é muito bom. Mas nem sempre isso é possível. Por exemplo, se o senhor não fosse cristão, um casamento tóxico, o senhor ia exortar a esposa a dar um chute no traseiro do marido e partir para um outro relacionamento. Mas na igreja o senhor não pode fazer isso. E aí? Bom, aqui realmente é um ponto extremamente delicado, né? Eu acho que o grande ponto aqui, pastor, é a ideia do que a pessoa se permite viver. A culpa não é apenas algo que eu faço que eu me sinto mal por ter feito. Culpa também é o que permito que façam comigo. Quando algo tem que acontecer, eu não posso forçar... Assim, o ser humano não tem capacidade de forçar nada a acontecer antes do tempo. Retirar um fruto de uma árvore, por exemplo, antes do tempo. Mas também o ser humano não é capaz de impedir quando o tempo de determinada coisa acontece. Nesse caso do divórcio, claro, é um caso extremamente delicado. Eu acho que o grande ponto aqui é ter a mesma sabedoria que Salomão teve em avaliar. Eu acredito que você colocar todas as experiências dentro de um mesmo quadrado e colocar sem fazer uma análise
específica do que está ali acontecendo. Claro, eu estou falando de uma perspectiva dessa função, entre aspas, terapêutica da igreja, porque a igreja também exerce, de certa forma, uma função terapêutica, certo? Em um nível social. Eu acredito que aqui é justamente a análise, perfeito, de cada caso. Porque se a gente populariza, aí é aquela coisa, o que então é o tóxico? O que é o narcisista? O que é isso? Claro, existem situações que são perfeitamente legítimas, existem agressões, uma condição que há um risco, né, iminente ali para a vida da pessoa. Quanto a isso, acho que não tem o que discutir, né? Não tem o que falar. Né? Agora, eu acho que vale essa sensibilidade, né? No caso, quando a gente fala de se eu fosse cristão ou não, a questão é essa. O fato é que quem passa por isso, no contexto religioso, busca a validação do seu meio social. Como eu vou ser tratado após uma decisão que eu vou tomar? Muitas pessoas se submetem a relacionamentos altamente traumáticos por conta do receio da reação desse ambiente, da relação com esse ambiente. Né? Então, tudo isso... Mas o que vale mais, ela ou o ambiente? Pessoas traumatizadas é a sensação de despertencimento, de não valorização, né? É uma experiência de vazio existencial profundo, é a ausência da identidade. Será que o que sobra de mim se eu for criticado por todos? O que sobra de mim se eu tomar a decisão que é no caso, né, de me afastar do relacionamento com essa pessoa que me faz mal? Será que eu banco a crítica das pessoas ao tomar essa decisão? Será que eu tenho essa autonomia emocional para isso? Tem uma frase do senhor que até eu gostei bastante. O senhor diz que ser pacífico é diferente de ser pacifista. Exato. É totalmente diferente. Ser pacífico não significa dizer que eu vou ficar passivo às suas investidas de agressão contra a minha pessoa. Tem um capítulo, inclusive, mais adiante, que eu chamo de O Leão e o Cordeiro. Sim. Né? Nem sempre, a ausência de uma certa agressividade de fato significa que eu estou sendo uma pessoa boa, nobre e equilibrada. Às vezes aquela paralisia é medo, é invalidação pessoal, é não estabelecer limites. E é claro que quando chega num ponto de divórcio, na grande maioria das vezes, o que acontece é que perde-se a habilidade de diálogo entre as duas partes. Por isso que algumas pessoas falam assim, perdeu-se o respeito. Ou então, tudo que fala ofende, o bom dia ofende. Ou então, qualquer coisa que um fala para o outro gera essa explosão de raiva. Porque o que acontece? Em determinado momento, um se torna o trauma do outro. Em que sentido? Seus gestos, suas ações, suas palavras são os formadores dos gatilhos no outro. Doutor, a gente tem pouco tempo, mas eu queria que o irmão abordasse, do ponto de vista da fé e da ciência, né? Perfeito. Que o irmão mostra que caminham muito perto. Sim. Imagine alguém cuja mãe é narcísica. Perfeito. Com forte inclinação narcísica. Sim. E essa criança cresce... a ponto de, quando chega a adolescência, ser impossível continuar convivendo com a mãe e sai de casa e tal, depois conhece a fé, etc. Mas ela vai carregar um fardo terrível que ela não gerou. Perfeito. Como é que se lida com isso? Aí ela chega na igreja e escuta lá, honra teu pai e tua mãe. Perfeito. Exato. Eu gosto de pensar que a Bíblia possui uma psicologia particular que é dela. Um modelo de pensamento que é único. Eu gosto de pensar que o relacionamento com Cristo promove a reestruturação da individualidade, da identidade e da realidade de um indivíduo. O grande problema não é essa pessoa ir para a igreja com esses dilemas. É não encontrar ninguém lá apto para ouvi-la. Esse é o dilema verdadeiro. O dilema não é ela ir. Existem milhares de pessoas assim que estão entrando nas igrejas todos os dias. O grande dilema é não ter ninguém que possa acolher e receber essa pessoa e ter algo que possa conectar o coração dela, entender, ouvir, discernir. Eu não estou dizendo que os religiosos precisem de fazer uma faculdade de medicina ou de psicologia. Não, até mesmo porque a questão não é nem essa.
mas é não se abrir a novas perspectivas, a análise. Eu tenho sido muito feliz, pastor. Eu tenho ido em muitas igrejas hoje, não só por conta do lançamento do livro, mas muitas igrejas hoje têm nos procurado para estar falando sobre esses e, claro, e também outros assuntos atrelados, né? Fazendo também eventos. A gente serve também as igrejas também com eventos, né? Nesse sentido, onde nós ficamos ali 2 dias falando exclusivamente sobre isso, trazendo até mesmo uma espécie de treinamento mesmo para o corpo de obreiros da igreja. Esse é o grande problema. O problema não é a ferida existir, o problema é não ter onde curá-la. E a igreja precisa se abrir para ter essa sensibilidade a ouvir a dor humana e essas demandas existenciais. Gostei demais de um uso que o irmão faz de Mateus 11, quando Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo. Aí o irmão faz a explicação do jugo. A ideia é, quando nós caminhamos ao lado de Jesus, debaixo do mesmo jugo de Jesus, nós somos aliviados. Como discípulos de Jesus, nós somos chamados a ser o boi velho, né? Como o irmão menciona no livro. Sermos aquele que vai aliviar o jugo, o fardo de quem está chegando cheio de problemas, etc. A igreja precisa retomar a sua perspectiva de comunidade terapêutica. Perfeito. Às vezes eu penso que, como igreja, muitas vezes nós esperamos receber pessoas perfeitas. Lógico. E, às vezes, a ideia nós queremos as pessoas prontas, né? E, ao mesmo tempo que muitos esperam receber pessoas prontas, também, muitas vezes, acabam fechando os olhos para tantos outros excessos. Então, há uma desarmonia nesse critério de análise. Aonde o coração e o ego chega, eu acredito que, a partir daí, vai haver grandes prejuízos nesse padrão de relacionamento que a igreja tem a oferecer. Eu acredito que esse lugar, a igreja, ainda é o refúgio onde nós podemos encontrar consolo, segurança, reestruturação da nossa identidade. Nunca nenhuma outra instituição vai ser capaz de entregar à humanidade o que a igreja, a verdadeira igreja, tem entregado aí ao longo dos séculos. Então, é aquela coisa, a grande tragédia é essa frieza, o amor de muitos esfriando dentro dessa perspectiva. E uma das formas de você enxergar essa dificuldade hoje no público cristão, porque as pessoas perguntam, não é falta de fé? É falta de Deus? Eu penso que Deus não é insuficiente para nada. O grande ponto é que Deus não se propõe a curar todos os nossos dilemas emocionais. Sobre tudo que deve guardar, guarde você, o seu coração. Falei isso recentemente numa postagem, inclusive. Nós temos a missão de cuidar das nossas emoções. Sou eu que cuido do meu coração. Eu escolho com quem eu me relaciono. Eu escolho o que eu vou ouvir. Quais são as pessoas com as quais eu vou criar uma história, ter um rastro de relacionamentos. Então, nesse sentido, eu acho muito importante. Eu termino, inclusive, o livro, pastor, falando sobre algo muito importante no que diz respeito e isso a fé proporciona, que é a questão de não só você aprender a regular suas emoções por causa das experiências e das memórias, mas também encontrar um sentido, um propósito e um significado. O salmista vai dizer: foi bom ter passado por aflições para que eu aprendesse teus princípios. Eu gosto de pensar que quando nós superamos dores, nós geramos potencial e nós nos tornamos mais sensíveis à dor do outro. Todo paciente que vem ao meu consultório, eu sempre me pergunto como eu gostaria de ser atendido, como eu gostaria de ser tratado num ambiente como esse. Esse é o meu critério de análise. Qual a atenção que eu gostaria de receber? Qual o suporte que eu precisaria numa experiência como essa? Se nós resgatarmos isso como corpo de Cristo, nós resgatarmos isso como amor fundamental, vínculo de perfeição, sem dúvida nenhuma, seríamos muito mais eficazes na resolução dos traumas emocionais. Muito bem. Estamos chegando ao final dessa entrevista, baseada no livro, né, A Vida Além da Dor, né? Está aqui. Muito obrigado, Dr. Braz. Deus o abençoe e o enriqueça. Esperamos o senhor outras vezes aqui. Vamos ver o resultado da enquete?
Em sua opinião, a fé somente basta para curar traumas emocionais? Resultado do sim, 29%. Não, 67%. E desconheço, 4%. O resultado me surpreendeu. E eu concordo com ele. Do mesmo jeito que quando você tem cárie, você vai ao dentista, quando você tem traumas emocionais, além da fé, e uma coisa que eu sei que eu estourei o tempo, mas uma das coisas que o livro deixa cristalinamente claro, você não pode agir sozinho e egoisticamente. Egoísmo e solidão são destrutivos, são diabólicos. Você precisa de relacionamentos, você precisa de gente acolhedora para encontrar a solução. E dar solução a quem te buscar também. Perfeito. A rede de apoio. Deus abençoe, doutor. Muito obrigado pela presença do senhor. A gente se vê na próxima sexta-feira, querendo o Senhor. Até lá.